Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Eduardo Newman passando para corrigir as questões de auditoria da sua prova, não auditoria na EFD, né? Auditoria contábil. E nós temos 6 questões da prova. Eu vou colocar as questões aí para você e nós vamos resolvendo juntos. Legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos à primeira questão. Questão número 67 na prova que foi enviada para mim, né? Olá, se o auditor não pôde aplicar, né, ou não puder aplicar a um item selecionado os procedimentos de auditoria definidos ou procedimentos alternativos adequados, será facultado a ele, facultado ao auditor, decidir se considera esse item um desvio do controle previsto ou uma distorção. Isso está correto? A resposta é negativa, pessoal. O gabarito é errado. Eu vou trazer aqui para você, em todas as questões, o gabarito, na minha visão, e a fundamentação teórica deste gabarito, né? Então, sempre com as normas de auditoria, temos até uma questão que é relativamente polêmica, eu vou falar para você. Cabe até recurso em princípio. A resposta dessa nossa primeira questão está na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1222 de 2009, que aprovou a NBCTA 530. Veja que a questão não fala, né, que ela trata de amostragem, mas a sua abordagem é de amostragem em auditoria, sim, né? E veja que a resposta está exatamente no item 11 da NBCTA 530, que diz o seguinte: se o auditor não puder aplicar os procedimentos de auditoria definidos ou procedimentos alternativos adequados, o auditor deve tratar, não tem faculdade, o auditor deve tratar esse item como um desvio do controle previsto, no caso de testes de controles, ou uma distorção no caso de testes de detalhes. Então não existe nenhuma faculdade para o auditor em relação a esse ponto. Beleza? Espero que você tenha acertado. Agora a questão de número 68. Conforme a estrutura conceitual para trabalhos de asseguração, a asseguração tem a finalidade de aumentar o grau de confiança dos usuários destinatários em relação ao objeto de asseguração. Esse é o escopo, resposta negativa. Está aí na sua tela, NBCTA, estrutura conceitual, onde no item 10 se descreve o escopo do trabalho de asseguração. E está aí na sua tela, o trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar a sua conclusão, de forma a aumentar, olha o que nos interessa, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos e não usuários destinatários, e aumentar a confiança não em relação ao objeto da asseguração, e sim aumentar a confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou sobre a avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam aplicáveis. Beleza? Legal? Então, errada também é a afirmação da questão de número 68. Agora vamos à questão de número 69. Caso detecte desvios de controles, nos quais pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender a questão e suas potenciais consequências, sendo tal ação dispensável, ou seja, essa indagação específica para entender a questão e suas potenciais consequências, se o auditor determinar que os testes de controle aplicados fornecem uma base apropriada para confiar nos controles. Está certa essa afirmação? Não! De acordo com o item 17 da NBCTA 330, cuja literalidade eu trago aqui para você. Olha lá, quando são detectados desvios de controles nos quais o auditor pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender esses assuntos e suas potenciais consequências e deve determinar se, ou seja, sempre as indagações devem ser feitas e ainda existem providências adicionais, ou seja, as indagações não são dispensadas em hipótese alguma. Legal? Veja, o auditor deve determinar se os testes de controle realizados
fornecem uma base apropriada para se confiar nos controles, se são necessários testes adicionais de controle ou os riscos de distorção relevante precisam ser tratados usando procedimentos substantivos. Legal? Mas as indagações específicas sempre são necessárias de acordo com o item 17 da NBCTA 330. Legal? De novo, espero que você tenha acertado a questão 69. Vamos agora à questão de número 70. Os procedimentos analíticos podem ser aplicados a componentes e elementos individuais de informação contábil, mas não são apropriados para obtenção de evidências em demonstrações contábeis consolidadas. Está correta essa afirmação? Também não, pessoal. Olha lá, de acordo com a resolução CFC 1221 de 2009, que aprovou a NBCTA 520, nós temos no item A3 a previsão da realização de procedimentos analíticos também para demonstrações contábeis consolidadas. Olha lá, podem ser usados diversos métodos para executar os procedimentos analíticos. Esses métodos variam desde a realização de comparações simples até análises complexas, usando técnicas estatísticas avançadas. Aí o que nos interessa aqui para a questão, os procedimentos analíticos podem ser aplicados para demonstrações contábeis consolidadas, componentes e elementos individuais de informação, ou seja, os procedimentos analíticos são cabíveis também para demonstrações contábeis consolidadas. Ok? Beleza? Questão de número 71. E essa questão, ela é polêmica, né? Que a gente não encontra nas normas de auditoria uma disposição expressa em relação a isso. Até o enunciado não é muito feliz. Mas vamos lá. No caso de identificação de fraude, o auditor deve realizar os procedimentos de auditoria, preferencialmente no início ou no decurso do período da auditoria, a fim de evitar interferência da fraude nos resultados. Pessoal, primeiro assim, o auditor realiza inicialmente os procedimentos de identificação e avaliação de riscos. Riscos de distorção relevante, tanto por conta de erro quanto por conta de fraude. De acordo com os riscos identificados e avaliados, o auditor executa os procedimentos de auditoria. E o normal é que execute os procedimentos de auditoria no decorrer dos seus trabalhos. Então, esse preferencialmente no início ou durante o período da auditoria não cai bem. Pode ser no fim da auditoria? Pode. Então, esse preferencialmente, na minha visão, torna a afirmação incorreta, contudo é polêmico. Eu vou trazer para você aqui dois trechos da NBCTA 240 que reforçam não existir essa preferência para o momento de realização dos procedimentos de auditoria quando identificado fraude, né? Aqui nós temos a NBCTA 240, que trata da responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, e o item 30 nos diz o seguinte: ao determinar respostas globais para enfrentar os riscos avaliados de distorção relevante nas demonstrações contábeis, o auditor deve, alocar e supervisionar o pessoal, levando em conta o conhecimento, aptidão e capacidade dos indivíduos que assumirão responsabilidades pelo trabalho e avaliar os riscos de distorção relevante decorrente de fraude. Segundo, avaliar se a seleção e aplicação de políticas contábeis pela entidade, em especial as relacionadas com medições subjetivas e transações complexas, podem ser indicadores de informação financeira fraudulenta e incorporar elementos de imprevisibilidade na seleção da natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. Tá vendo? Não tem nenhuma determinação de que os procedimentos de auditoria deveriam ser realizados quando identificado fraude no início dos trabalhos ou no decorrer da auditoria. Mas fica mais claro essa não existência de uma preferência para a realização de procedimentos de auditoria quando detectada a fraude no início ou no decurso da auditoria, nesse trechinho, né, do apêndice da NBCTA 240. Olha lá, a época dos procedimentos pode ter que ser modificada quando o auditor identifica riscos de distorção relevante relativos à ocorrência de fraude. Olha lá,
O auditor pode concluir que executar testes substantivos no fim ou perto do fim do período é o melhor enfoque para um risco avaliado e distorção relevante decorrente de fraude. Então, não existe preferência para realizar os procedimentos de auditoria relativos à fraude, preferencialmente no início dos trabalhos. Não existe esta preferência, né? Olha lá, o auditor pode concluir que, em função dos riscos avaliados de distorção ou manipulação intencional, auditar em data intermediária e estender os procedimentos para o fim do período não seria eficaz. Por outro lado, como uma distorção intencional, por exemplo, uma distorção envolvendo reconhecimento impróprio de receita, pode ter sido iniciada em um período intermediário, o auditor pode decidir aplicar procedimentos substantivos a operações ocorridas nesses períodos ou ao longo de todo o período das demonstrações contábeis sob exame. Legal? Então, essa é a única afirmação polêmica de auditoria, mas entendo que o gabarito que deve vir é afirmar, né, constar que essa afirmação está incorreta. Por fim, a última questão de auditoria contábil é a questão 72. De acordo com a NBC-TA 500-R1, evidência de auditoria, o indivíduo externo ou uma organização externa somente pode atuar simultaneamente como especialista da administração e como fonte de informações externas quando se tratar de diferentes conjuntos de informação. Correto? Sim. Previsão expressa no item A3 da NBC-TA 500. Olha lá, um indivíduo externo ou uma organização externa não pode, com relação a qualquer conjunto de informações específico, ser fonte de informações externas, especialista da administração, organização de serviços ou especialista do auditor ao mesmo tempo. Você precisa ter informações diversas para que a mesma entidade possa ser especialista da administração de um grupo de dados e fonte de informação externa em relação a outro conjunto de dados. Beleza? Eu espero que você tenha ido bem. Vamos aguardar o gabarito oficial. Se couber algum recurso, conte conosco aqui do Direção Concursos. Um forte abraço para todos